Bem, meus queridos, muito boa tarde a todos e todas, sejam bem-vindos. Vamos dar prosseguimento às atividades do nosso grupo de pesquisa, desse ciclo novo, né, que se inicia no segundo semestre de 2021. Já tivemos a oportunidade de, na semana passada, contar com a palestra, um minicurso do professor Tiago Feio, e, na ocasião de hoje, do nosso encontro, vamos aproveitar aí todas as informações que o Jorge vai nos trazer acerca da pesquisa dele, né, a ser desenvolvida aí no âmbito do mestrado, que trata da autodeterminação informativa na nossa nova Lei Geral de Proteção de Dados. Então, vamos contribuir aí com o debate, agradecendo desde já a disponibilidade do Jorge, tá, pela construção aí desse mini curso. Então, desejo a todos uma excelente tarde, um bom minicurso. Eu, infelizmente, vou precisar sair por causa da jornada jurídica do SESUPA. A gente está avaliando os outros trabalhos aqui na tarde, então eu vou precisar sair, mas depois, certamente, irei ver a gravação, né, desse minicurso do Jorge. Então, uma boa tarde a todos vocês, uma boa tarde de trabalhos. Jorge, meta a ficha comigo. Beleza, obrigado aí pelas palavras. Vou começar aqui então. Eu queria primeiro dizer para todos que eu estou prazer estar aqui como integrante do grupo. E quando surgiu essa oportunidade, eu e o Thiago conversamos para fazer um mini curso aqui, que não seja parecido com os que tiveram no ciclo anterior, que a gente pudesse abordar outros assuntos, e a gente procura um ponto aí de ponto em comum, ponto de interseção entre a pesquisa dele e a minha. Então é importante vocês terem em mente os conceitos que o Thiago trabalhou na semana passada, que eles vão ajudar muito a gente a entender algumas coisas daqui. Então a gente buscou fazer algo que se complementasse. Então hoje, visando, né, complementar e continuar a apresentação, a gente vai tratar sobre autodeterminação informativa na LGPD. Queria dizer também que assim, o grande referencial teórico desse curso é esse livro aqui, o livro do Bruno Bioni, livro fundamental, diria que obrigatório para quem tem interesse no tema de ler. Ele tem grandes coisas do minicurso, eu me baseei daqui. E outros foram alguns artigos e estudos que eu selecionei, que eu coletei na minha pesquisa desse primeiro semestre de mestrado, das disciplinas, e que eu vou compartilhar com vocês alguns estudos bacanas de artigos científicos, que a gente possa ver o que a academia na prática está estudando, como é que estão sendo as abordagens sobre esse tema. E aqui estão os nossos tópicos que nós vamos tratar hoje. Primeiro a gente vai começar discutindo o que é autodeterminação informacional, depois a gente vai falar um pouco da origem desse conceito, depois a gente vai falar desse conceito na Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, e depois a gente vai ver, né, qual é a dificuldade de exercer esse direito nesse ambiente digital. Porque a gente sabe que tem o direito, mas muitas vezes a gente não consegue exercer da melhor maneira. Possíveis soluções que eu aponto, que talvez possam dirimir esse problema. E para a gente também, no finalzinho, umas dicas de como conseguir melhorar um pouco a mitigação da vigilância que a gente sofre, alguns aplicativos e etc. Pensei, às vezes, muitos cursos que eu já vi, as pessoas perguntam como a gente pode, né, tentar se defender e etc. E eu puxei esse tópico também para dar umas dicas. Não que eu seja especialista nisso, mas são dicas que eu vi nos livros e achei que seria de bom tom compartilhar com vocês. Então, dando continuidade, vou falar agora um pouco do conceito de autodeterminação informativa. Eu quero dizer também, sintam-se à vontade de parar, fazer perguntas, até prefiro que seja assim, não ficar só eu falando, estático. Então, se vocês tiverem dúvidas, quiserem fazer comentários, reflexões, fiquem à vontade. Então, o que seria essa autodeterminação informativa? Acho que, de maneira simples, é o direito do titular dos dados de exercer o controle de suas informações no ciberespaço. Ou seja, vocês podem ver
logo de antemão, a ligação que tem com a autonomia dos conceitos que o Thiago tratou na semana passada. Então, a autodeterminação informativa, ela é a nossa possibilidade de escolher quais informações vamos compartilhar, com quem queremos compartilhar e os termos desse compartilhamento. Então, a gente percebe que é um direito muito importante no cyberespaço e na conjuntura que nós vivemos. Eu peguei aqui um conceito do Leonardo Bessa, que ele fez num artigo do Conju, que ele vai dar a sua definição do que seria autodeterminação informativa. Para ele, se constitui na faculdade que toda pessoa tem de exercer, de algum modo, controle sobre seus dados pessoais, garantindo-lhe, em determinadas circunstâncias, decidir se a informação, por ser objeto de tratamento, coleta, uso, transferência por terceiros, bem como acessar bancos de dados para exigir correção ou cancelamento de informações. Então a gente já começa a perceber mais ou menos do que o nosso minicurso vai tratar, sobre essas possibilidades da gente exercer algum tipo de controle no fluxo das nossas informações no cyberespaço, né? E eu acho importante, antes da gente adentrar na parte da legislação, a gente ter em mente esse conceito, que acho que se fosse resumir, principalmente na ideia do controle das nossas informações, desse fluxo informacional, e também na origem desse conceito. Esse conceito, ele foi delimitado numa decisão paradigmática da Corte Constitucional Alemã, a partir da Lei do Censo de 1983. Bem, na ocasião, o que ocorreu foi o seguinte, vamos dizer assim, o IBGE alemão foi fazer uma lei de censo da Alemanha e queria coletar os dados dos cidadãos, só que a população não ficou muito feliz com essa notícia, especialmente pela questão de que o propósito do tratamento dos dados era demasiadamente vago. O propósito que estava na lei era atividades administrativas. Só que, bem, a gente percebe que atividades administrativas é um termo que não é específico, que a gente não consegue. Diversas atividades são administrativas. Então, esses dados poderiam ser utilizados para diversos fins, o que fez que a população ficasse com um grande temor de como esses dados seriam utilizados. E aqui é bom a gente ter em mente uma situação. Logo no início, nessa década de 70 e 80, o maior medo da questão dos dados pessoais era referente ao titular dos dados com os estados. Então, um grande temor era a concentração de dados pelos estados. E é importante a gente lembrar que essa foi a época dos regimes ditatoriais, nazifascistas, e aqui, em especial na Alemanha, não fazia tanto tempo da lei do recenseamento ao fim do nazismo, que teve esse intermédio de tempo, né, entre essa ação e o fim do regime. Então a gente vê, logo no início, que existe essa questão com medo do Estado. Isso, por exemplo, é muito bem retratado e até em obras literárias, por exemplo, 1984, do George Orwell, ele trata muito bem dessa questão do controle das informações, dos dados, da vigilância. Pois bem, os cidadãos não ficaram nem um pouco felizes, cidadãos alemães, e começaram a ingressar com diversas ações, até que chegou na Corte Constitucional Alemã. E na decisão da Corte Constitucional Alemã, ela declarou a inconstitucionalidade parcial da lei do recenseamento e determinou que eventual compartilhamento dos dados coletados deveria ser destinar a única e exclusivamente para finalidades de recenseamento estatístico. Então, a primeira coisa que a gente vai ver aqui é que termos vagos, finalidades vagas, como atividades administrativas, elas não são suficientes para coleta, transferência e uso de dados. As finalidades devem ser explícitas, devem estar claras do que será feito. Então, o julgado da Corte Constitucional em 1983, ele é extremamente importante quando a gente vai falar desse tema, porque é a partir desse julgado que se começa a se delinear o que seria a autodeterminação informativa realmente. E o que a gente percebe, que a gente pode destacar, as relevâncias do julgado, eu diria que seriam 5. A primeira é
que a decisão coloca a proteção dos dados pessoais como um direito de personalidade autônoma. Isso aqui é muito importante, porque o direito de privacidade ele sempre foi visto através de um pensamento binário entre o público e o privado. Então, o que ocorre na minha casa é uma esfera pública, eu tenho direito de privacidade. Mas já o que ocorre, por exemplo, numa praça, já está possível o escrutínio de todos. Então, desde o início, o direito de privacidade ele vai se delineando nessa ideia entre público e particular. A gente pode ver isso, inclusive, no grande artigo do tema The Right to Privacy, do Warren Brandeis, que fala sobre o direito de privacidade. É um artigo que ele é conhecido mundialmente e é um artigo que inaugura, assim, vamos dizer, essa questão do direito de privacidade. E lá eles também fazem essa delimitação entre o público e o privado. Então, durante muito tempo, a privacidade ela sempre foi entendida, e ainda é entendida assim, quando a gente vai ver as questões dos julgados pelos tribunais, sobre essa perspectiva do que é privado e do que é público. Só que isso afasta algumas questões importantes. Porque, por exemplo, na questão de dados pessoais, existem questões discriminatórias, geopricing, ou então discriminações de gênero, de raça, e que, por esse prisma da privacidade, do público e privado, o direito de privacidade não embarcaria esses problemas, por exemplo, de discriminações. Só que, quando você já começa a ligar a questão de dados pessoais com o direito de personalidade, aí sim a gente já começa a ver que os dados pessoais, eles já podem, a partir dessa perspectiva de personalidade, tratar de outras questões mais complicadas, como, por exemplo, as questões de discriminação. Então, hoje, o que a gente vê, principalmente algo que o Bruno Bione destaca muito na obra dele, é que os dados pessoais eles não estão ligados apenas ao direito de privacidade, mas também e principalmente aos direitos de personalidade. Outra questão muito importante do julgado, e é algo que eu já vi várias vezes, é utilizar a autodeterminação informativa como sinônimo de consentimento. E isso é muito errado. Por quê? Não quer dizer que a gente deu o nosso consentimento a algo que nós estamos nos autodeterminando. A gente sabe quando a gente entra na internet, acessa todos os sites, que muitas vezes o nosso consentimento ele é viciado. A gente não tem um grande poder de escolha. Foi inclusive o que o Tiago tocou muito bem na questão da autonomia. Então, o julgado ele é extremamente interessante nesse sentido, porque ele vai falar, olha, a autodeterminação não é só consentimento. Você pode se autodeterminar e não consentir. Inclusive, na decisão, o tribunal elenca que, independente do indivíduo consentir com aqueles dados, com aquele fornecimento para a autoridade estatística da Alemanha, aquilo não valeria, não era para ser coletado, porque aquilo não significaria que ele estava se autodeterminando, e sim que ele estava se colocando numa posição de objeto de coleta de dados. Ele não estava sendo considerado ali como um ser humano com autodeterminação, autonomia e com respeito aos seus direitos de personalidade. Outra questão muito importante é que é daí que se cunha a expressão autodeterminação informacional e informativa. Provavelmente muitos daqui devem estudar sobre o tema, já devem ter lido artigos sobre isso, e sabe que é comum a gente ver essas duas expressões, ou informacional ou informativa. Não está errado, você pode usar qual você quiser. A informativa é o termo que está na legislação. Então, para esse mini curso, como a gente estava falando especificamente, vai falar especificamente de lei, eu optei por usar esse termo. Mas eu deixo claro que não há nenhuma objeção para que você possa usar o termo informacional. E esse ponto 4 tem bastante ligação com o ponto 1, é que ele vai delinear o direito da autodeterminação informacional a partir do direito de personalidade. E isso é muito importante, como eu disse, as questões, quando nós vamos tratar de danos de discriminação, por exemplo, nas relações de consumo. Porque se a gente ligasse apenas a proteção de dados à privacidade, a gente não conseguiria tutelar esses danos, porque o direito de privacidade ele não abarca isso. E por fim, sem dúvida, eu acho que o mais importante, até hoje, em todas as legislações de dados do mundo, é a construção do princípio da finalidade. A Lei Geral de Proteção de Dados,
ela é uma lei principiológica. Estão todos elencados no artigo 6º da LGPD. E eu diria que, assim, um dos princípios, não dá para elencar um princípio superior ao outro, que seria errado, mas, assim, os mais importantes, sem dúvida, é a finalidade. Depois, adequação e necessidade. A partir desses 3 princípios, é possível que a gente possa verificar se a atividade daquele controlador está sendo conforme a legislação. Então, o princípio da finalidade, vocês têm que entender ele basicamente como um objetivo. Então, qual é o objetivo daquele controlador? A plataforma ela quer fazer uma coleta de dados para fim de marketing. Então, quando ela for coletar nossos dados, tem que estar. A finalidade dessa coleta é para fins de marketing. Se a plataforma já quiser compartilhar dados com outras pessoas que ela coletou, já tem que estar. Olha, a nossa finalidade é o compartilhamento de dados com terceiros. E isso é algo que nós não vemos quando nós entramos nos sites. Infelizmente, o princípio da finalidade, por mais que ele seja muito importante, o que a gente vê no cyberespaço é que, na realidade, ele é muitas vezes desrespeitado. Muitas vezes com finalidades vagas, o que viola o seu objetivo, né? A sua ideia de que as atividades sejam objetivas, expressas. O consumidor, aqui falando nessa perspectiva de consumo, ele deve saber o que irão fazer com seus dados. Então, sem dúvida, esses seriam os 5 pontos mais relevantes desse julgado, e que eles são importantes até hoje. Esse julgado ele é extremamente paradigmático para esse tema, e está no livro do Bruno Bione. Eu recomendo muito que vocês tenham essa obra, que vocês adquiram, quem tem interesse no tema. E eu peço só um segundinho de paciência de vocês, que eu tô com muito frio, vou pegar o controle do ar-condicionado. Rapidinho. Bem, voltando, nós vamos falar agora de qual é a conjuntura dos dados pessoais no cyberespaço. Bem, como eu disse na época de década de 70 a 80, que tem a ver com esse julgado, a conjuntura dos dados pessoais naquele momento, ele era muito ligado à questão do titular com o Estado. O grande temor naquela época era a centralização dos dados nos estados. Só que hoje isso mudou drasticamente. O que a gente observa é que os bancos de dados estão descentralizados e assim se formaram diversos bancos espalhados pelo cyberespaço. Então existe o banco de dados da Amazon, existe o banco de dados do Facebook, existe o banco de dados do Google e de todos os fornecedores que nós utilizamos e compramos os seus produtos. Então, a primeira coisa importante se destacar é que hoje a gente tem uma vigilância fluida, dispersa, e que antes era centralizada em uma grande figura, que era o Estado. E hoje, o que nós temos são várias empresas com vários tipos de dados. Inclusive, diante desse fenômeno, a Shoshana Zuboff, que é autora do livro Capitalismo de Vigilância, ela fala dos Big Others, que são essa descentralização dos dados em várias empresas. Então, hoje, a gente não tem que se preocupar apenas com o controle das informações pelo Estado, por essa vigilância estatal. Hoje, eu diria que, óbvio que é muito importante se preocupar com isso, mas, além disso, a vigilância que nós sofremos das empresas privadas é muito mais intrusiva e muito mais perniciosa nos nossos direitos de privacidade e de personalidade. Então, eu diria que hoje a nossa grande conjuntura é de diversos dados descentralizados, o que é algo que torna muito mais complexo a gente exercer essa autodeterminação informativa. E também, os dados hoje, eles servem para nos identificar. E muitas vezes por informações claras, que todos nós sabemos, como, por exemplo, CPF, RG, telefone, e-mail. Então, a gente percebe que esses dados, realmente, eles claramente nos identificam.
Só que a grande questão hoje, grande debate, não é só apenas sobre esses dados. É óbvio que esses dados devem ser resguardados, tem uma importância ímpar, mas a grande questão é que hoje se verifica muitas técnicas sorrateiras dos players para obter informações que teoricamente são de dados que não são tão importantes, teoricamente são de dados inúteis, né? Teoricamente, porque eu não gosto de dizer que algum dado é inútil. O sistema que a gente está, datificação da vida, Big Data, qualquer informação, ela é muito passível de ser cruzada com outras e assim se possa extrair informações sensíveis dos usuários. E, para exemplificar isso, de como não são apenas essas informações como RG, CEP e etc. que nos identificam, eu vou trazer um exemplo para vocês, que é o caso do botão de curtir do Facebook. Então, por exemplo, tem um artigo científico de um professor de Stanford chamado Michael Kosinski, que está nesse livro bem aqui, Dominados pelos Números, do David Sumpter. Esse livro, ele não é um livro de direito, é um matemático inglês que dá aula na Suécia, que é muito bom em matemática e gosta de estudar algoritmos. E nesse livro ele fala sobre um estudo que é desse professor, que ele vai mostrar como se consegue extrair informações sensíveis das pessoas através de associações entre curtidas do Facebook com coisas simples. Por exemplo, séries, filmes, músicas, personalidades. Então, eu vou ler um trecho aqui para vocês, que vocês vão ver, vai exemplificar de uma forma bem didática como é o atual estado que nós vivemos. Em 2010, 11, quando o estudo foi realizado desse professor, homens gays curtiam Sue Sylvester, da série TV Glee, Adam Lambert, do American Idol, e apoiavam várias campanhas de direitos humanos. Homens heterossexuais curtiam Footlocker, Wu-Tang Clan, X Games e Bruce Lee. Pessoas com poucos amigos curtiam o jogo Minecraft e hard rock. Pessoas com muitos amigos curtiam Jennifer Lopez. Pessoas com QI baixo curtiam personagens Clark Greenwood, do filme Férias Frustradas, Ser Mãe e as motocicletas Harley Davidson. Pessoas com QI alto curtiam Mozart, Ciência, Senhor dos Anéis e o Poderoso Chefão. Os afro-americanos curtiam Hello Kitty, Barack Obama e a rap Nicki Minaj, mas se mostravam menos interessados em acampar ou no político Mitt Romney do que em outros grupos étnicos. Essas observações não significam que devemos concluir que uma pessoa é gay com base numa única curtida para Sue Sylvester, ou que uma pessoa é inteligente só porque gosta de Mozart. Seria uma lógica bastante infantil. Haha, você gosta de Minecraft, você não tem amigo. Tal raciocínio, além de desagradável, normalmente está errado. Em vez disso, Michael descobriu que cada curtida fornece um pouco de informação sobre uma pessoa e que um acúmulo de curtidas permite que seu algoritmo faça conclusões confiáveis. Então, a parte mais assustadora está aqui. Michael enfatiza que os computadores descobrem mais relações sutis do que os humanos. É fácil concluir que alguém que frequenta boate gays e compra revista gay provavelmente é gay. Mas computadores podem tirar essas conclusões de sinais não tão evidentes para nós, disse Miele. De fato, somente 5% dos rotulados como gays por esse algoritmo curtiram uma página explicitamente gay no Facebook. Foi a combinação de várias curtidas diferentes, variando de Britney Spears a Desperate Housewives, que permitiu ao algoritmo determinar a orientação sexual do usuário. Então a gente percebe, aqui nesse trecho desse livro, que através de curtidas do Facebook é possível extrair, por exemplo, a orientação sexual de um titular, que, pela legislação, são considerados dados sensíveis. Então a gente começa a perceber como que não apenas dados que realmente nos marcam de cara, vamos dizer assim, como, por exemplo, aquela propaganda do Itaú, que a pessoa chega na rua e fala o seu CPF, etc., mas principalmente dados que, teoricamente, você não imaginava que isso poderia acontecer, como, por exemplo, curtir. E isso vale não só para o Facebook, para Twitter, Instagram, para todas as redes sociais. Quando a gente está curtindo, a gente está dando pedaços da nossa personalidade, do que a gente gosta, do que a gente não gosta. E a gente percebe que as empresas conseguem extrair informações sensíveis a partir disso. É outra grande questão que a gente vê e sente
é que nós estamos sempre sendo vigiados. E essa é uma sensação muito, vamos dizer, aterrorizante, às vezes até desesperadora. A gente, por exemplo, uma situação que aconteceu comigo, que eu fiquei assustado. Eu fui na Saraiva essa semana comprar um livro e um rapaz do meu lado falou de um livro, que nem tinha sido eu. E quando eu cheguei em casa, eu fui na Amazon e estava lá nos relacionados o livro que o rapaz tinha perguntado, sendo que eu não estava na conversa. Eu não sei como isso aconteceu, qual foi a coincidência, mas assim, chega a ser extremamente assustador quando a gente vê essa questão. Então hoje, a Zuboff, ela chama essa questão desses bancos de dados descentralizados e essas questões do Big Other. Então antes, como eu disse, se a gente tinha um problema do Estado estar com todos os nossos dados, hoje são os Estados mais as grandes empresas. E eu arrisco dizer, é uma opinião particular, que hoje certas empresas, como Facebook, Amazon e etc., sabem mais do que os nossos próprios estados. E isso atuando de maneira global. Né? Então, de diferentes países, eles têm informações muito importantes dos cidadãos, o que é algo muito preocupante. E isso é muito importante para as empresas, os dados pessoais são muito importantes, porque eles ajudam no direcionamento de conteúdos, de produtos, de conseguir antecipar o seu gosto, a sua predileção. Então, eles trabalham com o que a Susana Zuboff chama de mercado preditivo. Então, as empresas elas vão coletando os dados, e dados, e dados, e dados, formam bancos robustos para que elas consigam se antecipar aos nossos desejos. Então, eu quero comprar um livro, está aqui, provavelmente é esse livro que você quer. A Amazon já traz aqui. Ainda traz os relacionados que também você poderia gostar. Olha, outras pessoas que leram esse livro também gostam desses outros dois. Então, a gente percebe que os dados pessoais são extremamente importantes por esse mercado preditivo, e outro é pela questão das publicidades, que pelo menos do Facebook é a grande fonte de renda, são as publicidades, que eles vão direcionando através dos nossos dados coletados. Então, para fazer aqui um resumo do que a gente viu até agora, primeiro a gente viu o conceito, que é controlar esses dados no cyberespaço. Depois a gente soube de onde surgiu esse conceito, que foi após a decisão do Tribunal Constitucional Alemão em 1983. Aí abordamos um pouco sobre a conjuntura dos dados. Naquele momento era com a questão do Estado, onde se tinha um grande temor dos cidadãos perante essa vigilância. E hoje o que a gente vê já é um banco de dados descentralizado em diversas empresas. E isso se agrava. Isso se agrava porque essas empresas elas não conseguem apenas extrair informações de dados claros. Como eu li para vocês, é perceptível que através de botões de curtida, por exemplo, seja possível identificar uma informação extremamente sensível de um usuário, o que é algo extremamente preocupante. Mas então, né, como é que a gente exerce então esse controle? Como é que a gente pode controlar o nosso fluxo das informações? É através das bases de tratamento. Então, a autodeterminação informacional, ela, além de ser um direito que está em alguns artigos que eu separei aqui para vocês, que vai deixar claro, ela também é um fundamento da LGPD. Então, além de direito, ela fundamenta a legislação. E isso está no artigo 2º, que diz o seguinte: a disciplina da proteção de dados pessoais tem como fundamentos o respeito à privacidade, a autodeterminação informativa, a liberdade de expressão, de informação, de comunicação e de opinião, a inviolabilidade da intimidade, da honra e da imagem, o desenvolvimento econômico e tecnológico e inovação, a livre iniciativa, a livre concorrência e a defesa do consumidor, e os direitos humanos, livre desenvolvimento da personalidade, dignidade e exercício da cidadania pelas pessoas naturais. Então, como fundamento, a gente vê coisas importantes que a gente já abordou. Uma, que é uma disciplina que está voltada para o livre desenvolvimento da personalidade. Isso é algo que a gente viu lá na decisão do Tribunal Constitucional. E a outra é a questão da autodeterminação informativa,
que além de ser um direito, é um fundamento da lei. E, para a gente exercer isso, a forma que o legislador encontrou são através das bases de tratamento, que estão no artigo 7º. Existem 10 bases de tratamento, mas a que eu vou tratar aqui são duas, e que eu vejo que são as mais utilizadas nas relações de consumo, e as demais são para outras situações, como cumprimento de contrato, questões de saúde. Vocês podem ver depois, se tiverem interesse nos incisos. Mas eu acho que o que importa mais para as relações de consumo aqui são duas, que é o consentimento e o legítimo interesse. Bem, o consentimento, ele sempre foi um instrumento de controle das informações desde o início dessas legislações. Então, por exemplo, quando eu comecei a estudar esse tema, até imaginava que era algo recente, mas lendo, por exemplo, o livro do Bruno Bione, ele já mostra que nem tanto assim. Por exemplo, desde 1970 já havia a questão do consentimento em regras da OCDE. No caso, eram de transferências entre empresas dos dados. Mas, enfim, a gente verifica que não é algo tão recente, muitas vezes, como a gente imagina. Então, o consentimento ele sempre assumiu o papel central do controle das informações. Só que hoje, e eu acho que isso fica muito claro quando a gente navega na internet, a gente tem dúvida se esse consentimento realmente garante uma autodeterminação informativa. O que a gente mais vê hoje é consentimento viciado, ou então a gente tem pouca escolha, pouca autonomia de fazer escolhas, e hoje também muito se fala do consentimento granulado, o que eu acho o mais correto, sem dúvida, eu acho que todo site deve ser assim. Mas, por exemplo, a Autoridade de Dados da Inglaterra, ela está discutindo isso. Por quê? Porque, normalmente, os usuários, eles não fazem essa graduação. Quando você entra no site, algumas plataformas estão assim, antes nem tanto, mas agora já está aumentando isso. Ela te dá a opção, por exemplo, de coletar dados só para marketing, só para fins funcionais, ou então para melhorar sua experiência, enfim. E aí você poderia, olha, não quero nenhum desses, não vou deixar ninguém coletar nenhum dado, isso é feito através dos cookies, ou, ok, vou querer só esse de marketing, ou só esse funcional. Só que o que se percebe, o que a autoridade da Inglaterra está falando, é que as pessoas não fazem isso. E, normalmente, já vem tudo aceito. A pessoa que tem que ir lá e falar que não aceita. Então, as plataformas se aproveitam da procrastinação que faz parte do ser humano e o que se percebe é que não estão fazendo essa modulação. Então, já estão se discutindo se essa será ou seria a melhor opção. Talvez o melhor para mim seria desabilitar tudo quando você entra no site. E você ir habilitando se você quiser. Só que as plataformas não vão fazer isso se não tiver exigência do Estado, né? E a outra base muito interessante da gente tocar é a base do legítimo interesse. Essa base, ela não constava no anteprojeto da LGPD. Ela foi posta depois de intensos diálogos entre a academia e o setor empresarial. Quem queria essa base na lei foi o setor empresarial. Por quê? Porque ela é uma base de uso intensivo de dados. Então, se você tem uma relação que se prolonga no tempo, um serviço, por exemplo, ia ficar ruim, todo momento, ficar pedindo consentimento para tratar certa coisa. Ser um consentimento aqui, depois de um mês ali, e isso ia impedir, ia ser até ruim para o usuário, que também ia começar a consentir com tudo. Então, começa a discutir essa base do legítimo interesse. Ela é uma base flexível e discricionária. Por que eu digo isso? Porque quem define é o controlador, ou seja, a plataforma. Então, quem define qual base vai ser utilizada é a plataforma, é o controlador. Não existe uma sobreposição de uma base a outra. Não existe hierarquia entre as bases. O que existe é você, como controlador, saber qual se adequa melhor àquela situação. Então, por exemplo, se eu vou fazer um serviço que vai se prolongar no tempo, vou tratar aqueles dados continuamente, a mais indicada é o legítimo interesse. Mas se você vai pegar um dado esporadicamente, na compra de um produto e etc., o consentimento talvez seja mais adequado. Então, esse é um ponto que merece destaque. Não tem hierarquia entre bases de tratamento. Tá? O que se tem é que se avaliar através dos princípios da adequação, da finalidade, da necessidade, qual é a mais adequada.
E é importante também ressaltar uma questão. A LGPD é uma lei principiológica. No artigo 6º estão lá os vários princípios que regem as atividades. E esses princípios eles vão se irradiar na legislação inteira. Qualquer base de tratamento, qualquer tratamento de dados deve estar em conformidade com esses princípios. Então, o legítimo interesse, ele muitas vezes é tratado como uma carta coringa, só que na realidade isso é uma ideia equivocada, porque ele demanda o maior ônus argumentativo do controlador para justificar o porquê ele está utilizando essa base. Só que a gente entra numa questão delicada e complicada desse assunto, que para que isso ocorra, a gente precisa de uma autoridade nacional de dados forte. Uma autoridade nacional de dados que faça fiscalização, que exerça o seu papel de sanção, e não é o que nós percebemos hoje. Na realidade, a gente vê um crescimento bem incipiente da NPD. E isso é muito negativo porque coloca os consumidores em risco. A pessoa ela está à mercê das plataformas. E a gente não vê uma atividade estatal de controle nesse sentido. E, por fim, nessa questão da autodeterminação na LGPD, o artigo 7º, parágrafo 3º, eu quis destacar ele porque mostra que o acesso é público e deve considerar a finalidade, no caso, isso aqui é menção expressa ao princípio da finalidade, a boa-fé, que entenda-se também como confiança, e o interesse público que justificaram sua disponibilização. E é importante a gente falar de confiança no tratamento de dados pessoais, porque a realidade é que a gente, como consumidor, não tem informações técnicas adequadas para inferir como é que está sendo esse tratamento. Então, na realidade, a gente acredita no que a plataforma diz para a gente, né? Eu, por mais que estude sobre o tema e etc., eu não tenho formação em TI para saber como é que funciona essa coleta, tratamento, compartilhamento de dados. Então, isso resulta no que a gente chama de uma caixa preta. E essa expressão ela também é muito utilizada para a questão dos algoritmos. Essa imagem que eu trouxe aqui, ela, na verdade, ela retrata a questão dos algoritmos. Mas é importante também ter em mente que os algoritmos eles têm uma ligação intrínseca com os dados. Por quê? Para os algoritmos funcionarem, você precisa alimentar eles com uma base de dados absurda. A partir dessa base de dados, ele vai detectar padrões e assim vai começar a dar respostas, que seria o output. E tanto a relação de tratamento e coleta de dados é através de uma caixa preta, como as respostas do algoritmo, a gente vê muito claramente que essas são relações que elas são regidas pela confiança. Então eu confio no que a plataforma está me dizendo, eu confio que ela vai tratar meus dados conforme meu consentimento, eu confio que ela não vai compartilhar com terceiros, mas eu realmente não tenho como saber se isso ocorre de fato, porque não tem transparência. É o que muito se fala, que falta accountability. E esse é um assunto muito importante da gente falar, e essa questão das caixas pretas é algo que a gente tem que cada vez mais vencer isso. E existem vários estudos já tentando dirimir essa questão, mas eu acho importante a gente salientar essa questão da confiança, que o professor Denis sempre se refere à questão da hiperconfiança, que eu acho, particularmente, que é algo muito marcante na relação de tratamento de dados. Pois bem, agora eu vou adentrar um pouco mais na legislação, para assim que vocês possam visualizar essa autodeterminação informativa nos dispositivos da lei, tá bom? Então eu peguei o artigo 8º, que ele vai falar sobre o consentimento. Ele vai descrever de uma forma mais completa certos requisitos. Então, por exemplo, em caso de contrato escrito, a cláusula deverá constar de forma destacada em relação aos demais contratuais. O parágrafo 2º, ele é extremamente importante. Cabe ao controlador o ônus da prova de que o consentimento foi obtido em conformidade com o dispositivo da lei.
Em função da nossa vulnerabilidade técnica, quando eu digo nossa, digo quanto consumidor, a gente não tem capacidade técnica, científica de descobrir se o consentimento foi conforme a lei ou não. Como eu disse, é uma relação que não tem transparência. A gente apenas confia no que a plataforma diz. E esse parágrafo é importante justamente no momento de tutelar esses direitos no judiciário. Porque aí a gente conseguiria fazer, com a inversão do ônus da prova, com que a plataforma tivesse que comprovar que o consentimento dela foi conforme a legislação. E isso também confirma o CDC, no seu artigo 6º, quando trata da inversão do ônus da prova como um direito básico do consumidor. Então, a gente vê aqui uma ligação. E esse parágrafo 2º é extremamente importante no momento de tutelar direitos. Outro, é vedado o tratamento de dados pessoais mediante vícios de consentimento. Esse é o que mais ocorre no digital. O nosso consentimento, no mundo digital, da forma que é hoje, ele não é um consentimento inequívoco, informado, totalmente livre, que respeita a nossa autonomia, como o Thiago tratou na semana passada. Longe disso. Normalmente ele é um consentimento totalmente viciado. Só que a legislação, sem uma autoridade para aplicar, ela não ganha tanta força. Então, é sempre importante ter em mente que a LGPD é uma lei ótima. Tem seus gargalos? Tem. Mas sem a NPD, fica complicado, porque carece de aplicação dos dispositivos que tratam ali, tanto na questão de sanção, quanto na questão de relatórios de impacto e outras competências que a NPD tem. Outra questão muito importante, que eu fiz questão de destacar, porque não é cumprida em grande parte, é a questão da finalidade determinada. Não pode autorizações genéricas para tratamento de dados pessoais. Como o próprio parágrafo 4º traz, autorizações genéricas são nulas. Então, tem que ser específico. Eu vou tratar esse dado para compartilhar com um terceiro, para saber quantas pessoas vêm no meu site, para fim de marketing. Tem que estar explícito. Naquele momento do consentimento que aparece para a gente aceitar ou não aceitar, deveria estar de uma fórmula destacada, inclusive para satisfazer o princípio da informação, direito básico também do consumidor, a finalidade desse tratamento. Outra questão que eu acho que aqui a gente vê muito claramente a autodeterminação informativa, que é a questão do consentimento poder ser revogado a qualquer momento. Então você não fica preso a um consentimento anterior. É claramente, plenamente possível você revogar ele, se arrepender, falar que não quer mais que aquela plataforma trate seus dados. Então, para que isso ocorra, tem que ser mediante uma manifestação expressa do titular, por um procedimento gratuito e facilitado, ratificado os tratamentos realizados sob o amparo do consentimento anterior manifestado, enquanto não houver requerimento de eliminação. Aqui a gente vê bem a questão do controle dos dados, a legislação, e o que satisfaz muito bem o direito à autodeterminação informativa. E, por fim, o 6º, ele fala que o controlador deverá informar o titular, com destaque de informação específica ao teor das alterações. Nesse caso aqui, é quando muda a política de privacidade e deveria ser oportunizado para o consumidor um novo consentimento nesse momento. E muitas vezes não é o que a gente vê nessas mudanças de políticas de privacidade. Normalmente, eles pegam o nosso consentimento anterior e passam como se fosse o novo, certo? E a gente não tem esse direito. Por mais que esteja expresso, a gente não consegue exercer ele. O artigo 9º, ele vai também tratar de coisas importantes. O titular tem direito ao acesso facilitado às informações sobre o tratamento de seus dados, que deverão ser disponibilizados de forma clara, adequada e ostensiva, acerca de, entre outras características previstas em regulamentação para o atendimento do princípio do livre acesso. Então, finalidade específica do tratamento, vocês podem perceber que a legislação ela bate muito na questão da finalidade, porque ela é extremamente importante. Outra questão que é muito importante, esse inciso 2º, forma e duração do tratamento, observado os segredos comercial e industrial.
Teve uma palestra que eu vi sobre o tema que a pessoa falava justamente disso, que os dados pessoais, eles deviam ter uma duração. É errado a gente consentir com um dado e aquela empresa, por exemplo, ficar com aquele dado durante 10 anos. Isso, pela legislação, isso não seria o correto. O correto seria a plataforma falar, olha, nós vamos tratar para fins de marketing, o seu dado será excluído daqui a 2 anos. Inclusive, esse artigo 2º, em conjunto com o 16 da LGPD, que trata sobre exclusão, diz o seguinte, o 16, vocês vão ver. Os dados pessoais serão eliminados após o término do seu tratamento, no âmbito dos limites técnicos, das atividades autorizadas e conservação para as seguintes finalidades. Essa aqui são mais dos incisos, são quatro exceçõezinhas. Mas a gente vê que o artigo 9º, inciso 2º, com o artigo 16 da LGPD, garante a questão da exclusão, que seria assim um tempo mínimo de vida que esses dados deveriam ficar. Então, é totalmente errado a gente consentir e um dado ficar com a plataforma durante 10, 20 anos, que é normalmente o que deve acontecer. Por exemplo, eu sou nativo da internet, então tenho Facebook desde que eu tenho, 15 anos, eu já uso a plataforma há 10 anos. Eles devem ter esses dados de 10 anos meus guardados, e eu não sei, eu acredito, provavelmente é isso, mas pela legislação, e não só daqui como a da GDPR, esses dados deveriam ser excluídos depois de um certo tempo. Outro direito titular, a identificação do controlador. Informações do contato desse. E esse aqui é muito importante, e também a gente vê aqui a questão da autodeterminação informativa. Informações acerca do seu uso compartilhado de dados para o controlador e a finalidade. Então, se você vai compartilhar um dado com alguém, a plataforma, ela tem que respeitar o seu fluxo informacional, a sua autodeterminação informativa. E você deveria ser informado se houve compartilhamento de dados com outra plataforma. O que é algo que ocorre a todo momento na internet e nós não somos informados. Outro, responsabilidade dos agentes que realizarão o tratamento e os direitos titular que estão no artigo 18, que eles vão falar de maneira explícita desse direito titular que estão regulados no artigo 18, que é o nosso próximo slide. Então, o titular dos dados tem o direito de obter do controlador, em relação aos dados titular por eles tratados, a qualquer momento e mediante requisição. Então, preste atenção que é importante que o titular, ele peça confirmação da existência de tratamento, acesso aos dados, correção de dados incompletos, inexatos ou desatualizados. Esses 3 incisos, eles são Ctrl+C, Ctrl+V do artigo 43 do CDC, que regula os bancos de dados. A mesma coisa. Ctrl+C, Ctrl+V total. Depois vai falar de anonimização. Anonimização são técnicas para deixar mais difícil a identificação dos dados. Eu vou deixar um exemplo de uma que todo mundo conhece, que é a criptografia. Então, a criptografia é um tipo de anonimização de dados. Tá? Portabilidade dos dados. Esse direito é um direito muito importante, só que ainda muito nebuloso. Na jornada do Brasil, teve o painel com a professora Cíntia Rosa Pereira de Lima, que ela foi orientadora do Bruno Bione na tese de dissertação de mestrado dele, que é esse livro aqui. Ela falou um pouco e eu perguntei para ela, porque eu já tinha visto uma palestra dela sobre esse tema, perguntei para ela como é que ela vê essa situação, e a resposta dela é que ainda está muito nebuloso, é algo difícil de se fazer, principalmente na questão de uma empresa internacional com uma nacional, enfim, a gente tem esse direito, mas ele é um direito que eu acho que, assim, pouco exercido, que, assim, os estudiosos do tema, como ela, dizem que ainda está muito nebuloso. Então, a gente não tem uma aplicação dele de fato. Outro, que a gente vê aqui claramente a questão da autodeterminação informativa. Eliminação dos dados pessoais tratados com o consentimento do titular, exceto nas hipóteses do 16, que são... O 16 trata sobre a exclusão dos dados, mas ele tem 4 incisos que são exceções. E por isso que ele faz menção aqui ao artigo 16. Informação das entidades públicas e privadas com quais o controlador realizou seu compartilhamento dos dados. Então, como eu já disse, era para a gente ser informado se nossos dados fossem compartilhados com terceiros, o que não ocorre, infelizmente, é um grande problema.
E eu diria que esses artigos que eu selecionei aqui, o 8º, o 9º, o 16 e o 18 da LGPD, eles são artigos que expressam de maneira bem clara a questão da autodeterminação informativa. Então, assim, eu quero saber, quero me autodeterminar, quero saber se a Amazon trata os meus dados, se tem algum tratamento, posso fazer uso do artigo 18, inciso 1º, para pedir essa confirmação. Tenho a confirmação, tenho acesso a esses dados, esse dado está errado, isso não é verdade. Posso pedir a correção. Então, a gente percebe que no direito titular é um direito que a gente consegue, a partir desses incisos, exercer o direito de autodeterminação informacional no ciberespaço. Só que, como a gente sabe, estuda na faculdade, no mestrado, enfim, nas várias áreas, a lei está aí, mas nem sempre quer dizer que ela é efetiva, que ela é eficaz, que a gente consegue realmente exercer esses direitos que nós temos. Então, eu diria que existem dificuldades para exercer a autodeterminação informacional no ciberespaço. Eu elenquei 3, porque são 3 que eu estudei e tenho domínio para falar delas, né? Eu vou trazer aqui alguns casos de artigos, como eu já tinha dito anteriormente, para exemplificar isso. E a primeira de todas é a racionalidade limitada. Bem, esse tema da racionalidade limitada, esse aqui é o referencial teórico. Misbehavior, a construção da economia comportamental do Richard Thaler. Ele foi o ganhador do Nobel de Economia em 2015. Bem, a economia comportamental, ela hoje ficou muito famosa pela questão das nudges. Acho que todo mundo aqui já deve ter, pelo menos, ouvido falar alguma vez. Depois são os instrumentos orwellianos de vigilância. Eu vou tratar como é o estado da arte das plataformas, como está extremamente intrusivo essa questão. E, por fim, as dark patterns. Esse tema, a Janaína, que inclusive está aqui, ela tratou no minicurso dela. E eu recomendo que vocês assistam no YouTube, lá do Grupo do Consumo Cidadania, o minicurso da Janaína, porque ela trata desse assunto. E ela trouxe um vídeo muito bacana, que é muito didático para perceber o que ocorre. Eu trouxe algumas imagens, mas para tratar desse tema, eu trouxe um artigo que saiu esse ano, numa revista de direito da Universidade de Chicago, de 2 autores que fizeram um estudo randomizado sobre isso. E eu vou tratar desse estudo aqui com vocês, para a gente ver na prática como é a influência desses padrões obscuros nas nossas relações na internet. Então, bem, quando ele vai tratar da racionalidade limitada, o grande referencial teórico aqui é o Herbert Simon. O Herbert Simon, ele é um economista que tratava dessa questão. Eu vou fazer um adendozinho para vocês entenderem uma questão. A economia, ela estuda a racionalidade. Foi até um espanto, porque eu não sabia disso, e eu só fui saber disso esse ano, quando eu fui ler esse livro. Então, existe uma premissa da teoria econômica que o ser humano ele age por otimização. Toda ação do ser humano é para otimizar a sua vontade, o seu bem-estar. Só que, na prática, não é o que a gente percebe. E o Herbert Simon, ele já tinha percebido isso antes. Isso na década de 70. Então, ele vai desenvolver que esses modelos econômicos são mentira. Que a economia se baseia num ser humano que não existe. E aí eu vou ler aqui para vocês uma passagem do livro em que o Richard Thaler vai desenvolver um pouco isso. Ele diz o seguinte: nunca foi minha intenção dizer que há algo errado com as pessoas. Nós somos apenas seres humanos, homo sapiens. Na verdade, o problema está no modelo usado pelos economistas. Um modelo que substitui o homo sapiens por uma criatura ficcional, chamada de homo economicus, que gosta de chamar abreviadamente de eco. A premissa central da teoria econômica é que as pessoas escolhem por otimização. De todos os bens e serviços a adquirir, uma família opta pelo melhor dentro das suas possibilidades de compra. Mais ainda, presume-se que as crenças que motivaram as escolhas dos ecos sejam imparciais.
Excesso de confiança pode ser um termo inexistente no dicionário dos economistas, mas é uma característica bem estabelecida na natureza humana, e há incontestáveis outros vieses que têm sido documentados pelos psicólogos. E aí esse tema tem um livro que ficou muito famoso, que é novo, que é Rápido e Devagar, que eles vão tratar da racionalidade limitada. São 2 psicólogos que eles vão falar das heurísticas e dos vieses. E aí ele faz relação com esses 2 psicólogos, porque foram grandes amigos dele aí na construção da economia comportamental, mas ele faz a menção ao Herbert Simon e diz que foi um acadêmico erudito que passou a maior parte da sua carreira em Carnegie Mellon University. Simon teve grande reconhecimento em todos os campos das ciências sociais, inclusive economia, ciências políticas, inteligência artificial e teoria organizacional. E foi ele que criou essa terminologia da racionalidade limitada. E bem, o que significa isso? Né? Significa que a gente tem limitações cognitivas para resolver problemas complexos. Muitas vezes, a gente se ancora em vieses e heurísticas que são atalhos para a gente tomar decisões. Só que essas decisões, muitas vezes, são erradas, são decisões que causam até prejuízos para nós. E existe um estudo, que é um modelo mental de Carnegie Mellon e Universidade de Stanford, que está no livro do Bruno Bione, que ela mostra claramente a questão da racionalidade limitada nas questões da privacidade. E eu acho bacana trazer esse referencial do Herbert Simon, porque ele também foi um dos precursores da inteligência artificial. Ele foi um dos 10 primeiros pesquisadores a ter a ideia de fazer um computador fazer tarefas. Então, acho que ele tem tudo a ver aqui com o nosso tema. E bem, sobre esses modelos mentais dessas universidades, né, dessa pesquisa, qual era o objetivo desse artigo científico? Era verificar qual seria a compreensão dos titulares de dados pessoais quanto ao fluxo das informações. E a primeira descoberta, que são 2 pesquisadoras, uma da Carnegie Mellon e outra de Stanford, é que os usuários não têm conhecimento técnico. Então perguntaram, vocês se preocupam com essa privacidade? Todo mundo, claro, com certeza. E aí perguntaram, vocês apagam os cookies de vocês? A grande maioria não. Ficaram 30% que sim. Aí perguntaram, e por quê? Por que vocês apagam os cookies? As grandes respostas foram, porque a minha mãe me disse, porque eu li que era bom, porque o meu tio recomendou. Então, a gente percebe que não se tem um objetivo claro, técnico, do porquê é bom apagar os cookies. Então, esse foi um primeiro achado, uma primeira descoberta, é que os usuários não têm conhecimento técnico. E a outra é que, apesar deles valorarem a privacidade na internet, se focam nos benefícios imediatos. E aqui a gente vê a questão da racionalidade limitada. Eu posso me preocupar com a minha privacidade, mas na hora que a internet chega, aquela plataforma diz, ou você dá seus dados ou você não entra, a gente foca no benefício imediato, o que na internet é a utilização do serviço. Então a gente concede os nossos dados para utilizar um serviço que talvez a gente use por 5 minutos e depois não use nunca mais, e a gente acaba não sopesando os riscos que isso teria à nossa privacidade. E é por isso que eu trouxe essa charge, que eu acho muito engraçada, que são dos cookies. Obrigado por visitar meu site. Entre cookies, não obrigado. Ups, te joga para trás. Cookies, ou seja, você é obrigado a aceitar. E aí a gente vê que, normalmente, todo mundo incorre nisso, de focar no benefício imediato, que é a utilização do serviço. E quando a gente deveria falar, não vou então utilizar esse serviço, se a moeda de troca para a utilização do serviço são os meus dados, são a minha privacidade, eu acho que essa não é a melhor maneira, né? E outra coisa que é muito engraçada, as plataformas sempre dizendo, vamos pegar os seus dados para melhorar a sua experiência e etc. Experiência para quem? Para a gente ou para eles? Acho que é sempre bom a gente ter isso em mente e fazer essas perguntas. O segundo estudo que eu quero destacar e trouxe aqui para vocês é o da Universidade de Berkeley. E o objetivo desse estudo era saber qual o estado da arte das tecnologias de coleta de dados. Ou seja, a gente conhece os cookies, eles são extremamente conhecidos, mas existem outros. E esses pesquisadores da Universidade de Califórnia, queriam saber como é que isso está. E
as conclusões da pesquisa são bem perturbadoras, porque a gente vê que nós não temos ingerência praticamente nenhuma e que as plataformas conseguem extrair dados de questões... conseguem extrair dados por meios que a gente nem consegue consentir ou não, que a gente não consegue dar a nossa autonomia. E isso também vai muito em contra naquele primeira leitura que eu fiz do David Sumpter, a falar das curtidas do Facebook, de como eles conseguem extrair informações sensíveis a partir de coisas, de dados historicamente inúteis. Mas aqui, nesse caso específico, a questão mesmo é a arte. Como é que estão esses procedimentos tecnológicos de coleta de dados? Então, por exemplo, as duas novas tecnologias mais citadas, mais persistentes que os tradicionais cookies, são as flash cookies e o ever cookies. Tá? Esses flash cookies, eles são difíceis de serem bloqueados, pois são armazenadas em uma pasta incomum dos locais do sistema computacional. E elas não expiram, ou seja, elas ficam ali. E por isso elas têm uma capacidade, vamos dizer assim, de reviver. Então, elas ficam no nosso computador, a gente não sabe disso, eu não sei onde fica essa pasta, e o fornecedor, da feita que ele quer utilizar aquele serviço novamente, ele revive ela e consegue novamente coletar vários dados nossos. E a outra são os Evercookies, que é um tracker zumbi, tracker no sentido de rastreamento. Então, por um resultado da combinação de número de trackers, a coleta de dados pessoais é quase que perene. Dada essa metamorfose e sobreposição de rastreadores, eles continuam a perambular. E, se não há extermínio de todos pelo titular dos dados, a gente fica à mercê deles. E, por fim, tem as fingerprinting. Fingerprinting é uma técnica muito sorrateira de coleta de dados. No seguinte sentido, existe um artigo, tem na internet, que é da Universidade de Princeton, é o Projeto Web, The Project Web Princeton, de 3 pesquisadores, e que eles vão falar especificamente dessa fingerprint, que basicamente é o seguinte: a plataforma, ela consegue ver qual é o navegador que a gente usa, se eu estou com a aba fechada ou não, se eu uso 2 abas ou não, qual é o meu IP, e a partir disso, esses pesquisadores viram que compartilhando dados que teoricamente são irrelevantes, por exemplo, qual é a versão do meu navegador da internet, se eu uso o Google Chrome ou Safari, se eu uso a tela minimizada ou não. A partir disso, e compartilhamento, cruzamento com outras informações, eles conseguiram identificar pessoas. Então a gente vê que a nossa autodeterminação, ela é muito difícil no cyberespaço. A gente tem grandes dificuldades, seja por essa racionalidade limitada, seja por essas tecnologias muito intrusivas que vêm se desenvolvendo e hoje devem ter mais e mais, e que a gente ainda não tem conhecimento delas. E agora, chegando perto do fim, nós vamos tratar das dark patterns, que são nada mais do que os denominados padrões obscuros. Só ajeitar aqui. Bem, como eu já disse, a Janaína, ela tratou desse tema no mini curso dela. Eu recomendo que vocês vejam. E eu trouxe aqui alguns tipos de padrões obscuros. Bem, esses padrões obscuros, eles foram criados para dificultar a nossa autonomia como consumidor. Eles são formas de fazer com que você faça escolhas ruins. Eles foram criados para isso. Então, eles são considerados, numa linguagem de economia comportamental, de sludge. Os nudges seriam algo positivos, um empurrão para você conseguir fazer algo bom. O sludge é algo negativo, e as plataformas utilizam isso de diversas maneiras. Para eu não ficar repetitivo na abordagem que a Janaína fez, eu vou trazer um artigo que é da Universidade de Chicago, de 2 autores, que saiu esse ano, que eles vão tratar desse tema através de uma pesquisa randomizada. Mas, enfim, para vocês terem uma ideiazinha, esses são alguns dos tipos
de dark patterns, assim, vamos dizer, consenso entre a academia. E o primeiro é a pergunta-truque, que é uma pergunta que ela tenta te enganar. Quando você olha a primeira vez, você acha que ele está te pedindo uma coisa. Mas quando você vai olhar novamente, você vê que a pergunta era totalmente diferente. Então, por exemplo, a gente... Eles induzem você a achar que é algo simples, mas na verdade não é. A outra, que é sneak into the basket, é como se fosse quando você vai comprar algo e o próprio site adiciona algo à sua cesta que você não solicitou. E muitas vezes o pedido de exclusão, o botão de tirar aquele item que foi no seu carrinho, sem que você tenha solicitado, ele é difícil é difícil de encontrar ele. Então, essa, por exemplo, se você não for uma pessoa atenta, acaba que você pode comprar uma coisa que você queria e vem outra junta que você não tinha interesse. Assim você vê que essa autonomia ela é totalmente violada. O Roach Motel é um hotel ruim. Então, seria muito fácil entrar, mas muito difícil de sair. E tem 2 exemplos muito claros. Facebook. É muito simples se cadastrar no Facebook. Vocês já tentaram sair do Facebook? Não é fácil. Não é explícito. Você tem que cavucar, tem que ir em configurações, não sei o que, etc. A conta da Amazon é a mesma coisa. Você não tem lá, você vai na sua conta, você não vai ter lá sair da conta. Não, você vai ter que ir pelo menos em 3, 4 locais diferentes para que você consiga sair daquela sua conta se você quiser excluir. Então é fácil de você se cadastrar e difícil de você sair. Então a gente percebe que eles dificultam a nossa vida, dificultam a nossa autonomia, eles dificultam o nosso tempo. A outra é uma homenagem ao Zuckerberg, né? Que é quando você é enganado a compartilhar informações públicas sobre si mesmo, mais do que você pretendia. A outra é a da comparação de preços, que ocorre quando um site dificulta a comparação de um item com o outro, e assim impede de você tomar uma decisão informada. Isso acontece muito nos sites. E também temos os custos ocultos, esse, que é o hidden cost, ele é muito perceptível no Airbnb. Você seleciona o apartamento que você deseja, no final de tudo, depois de você imaginar que era um preço que estava lá diária, aparece uma taxa de limpeza, uma taxa de manutenção, que praticamente, ou às vezes é metade do valor que você pagaria, e isso não está especificado desde o início da sua compra. Você toma um susto, se esconde esse custo de taxas, de entrega, de impostos, e que você é surpreendido já no final. E o confirm shame é um ato oculto de culpar o usuário por optar por algo. A opção de recusar é redigida de forma a envergonhar o usuário. Então, por exemplo, eu quero sair daquilo, aí vai aparecer uma mensagem. Você tem certeza que você quer sair dessa plataforma, desse site? E outros são temporizador, como por exemplo aqui da imagem, quando tem, você tem 10 minutos para exercer a sua compra. Isso é uma forma de padrão obscuro. E a outra, por exemplo, nessa imagem aqui de baixo, do e-mail, você percebe o seguinte, que é muito mais fácil você botar o seu e-mail para receber os 10% do desconto e ficar recebendo mensagens, do que ali embaixo, pequenininho, sabe, daquelas letrinhas que tá assim, não quero comprar sem isso. Então você percebe que o design da plataforma, ele é feito de forma a tornar mais difícil as suas decisões. E aqui, agora a gente vai adentrar o artigo, que eu acho esse artigo assim muito bom, por isso que eu queria trazer para vocês, que esse artigo de 2021, essa aqui é a referência, se vocês quiserem pesquisar, que trata das dark patterns. O nome é Trazendo a Luz para os Padrões Obscuros. E como é que foi feito esse estudo? Bem, primeiro ele foi um experimento randomizado. O experimento randomizado ele é muito conhecido na medicina, que é aquele experimento que você dá um placebo para um grupo, dá um remédio para outro grupo e um terceiro remédio para um outro grupo. E aí você compara os números, né? E você vai ter uma ideia de que se esse remédio
é mais eficiente que o placebo, ou se esse ou não, enfim, você tem uma base de comparação muito boa. Então, eles fizeram um estudo randomizado. Eles pegaram 1.963 voluntários, que são adultos norte-americanos, e dividiram em 3 grupos. O primeiro grupo era como se fosse um placebo. Eles não foram expostos a dark patterns. Então, eles entravam no site normalmente e não tinham padrões obscuros. O segundo foi exposto moderadamente e o terceiro, agressivamente. A primeira pergunta do estudo para esses voluntários foram perguntas simples, dados pessoais, gênero, idade, emprego e outros. E depois se perguntou se eles tinham preocupação com a privacidade deles na internet. Foi utilizado um software que fez um cálculo de como se fosse um score de privacidade. Então, quem tinha um grande score de privacidade foi sendo posto para o grupo mais agressivo de dark patterns, moderadamente, e nos de controle sem a exposição. Então, isso foi dividido a partir desse score de privacidade. E eles dividiram as pessoas. Então, depois da coleta e tratamento desses dados, foi oferecido um programa de proteção de dados pessoais e score de crédito, seguindo o seguinte padrão. Os participantes foram então autorizados a aceitar ou recusar o programa de proteção de dados, mas os passos que eram necessários para fazê-lo variavam pelo nível de manipulação de padrões obscuros. Na condição do grupo de controle, não incluíram nenhum padrão obscuro. Como tal, essa condição serve como base para nos ajudar a estabelecer um teto para o qual o percentual de amostra estava inerentemente interessado em receber a proteção contra roubos de identidade. E aí, nesse grupo que não estava exposto a padrão obscuro, e tinha 2 opções. Eu aceito o programa ou não aceito o programa. Isso vai se modificando quando vamos ao moderado. Primeiro, nessa tela do aceito ou não aceito, estava aceito e continua, entre aspas, recomendado, e outras opções. Os autores dizem, a intenção era fazer que a aceitação ao programa fosse fácil, enquanto negar fosse mais complicado. Os autores ressaltam que ao utilizar a expressão recomendado, utiliza-se um padrão obscuro, pois configura-se como uma heurística. Aqui, heurística é um termo de racionalidade limitada, da questão da economia comportamental, que a gente tratou há pouco, onde os consumidores incidem em viés de recomendação ao confiarem na plataforma. E outra manipulação utilizada foi o confirma shame. Se os sujeitos selecionassem outras opções, eles foram direcionados para a próxima tela, que lhe pediu para escolher: eu não quero proteger meus dados ou histórico de crédito. Depois de rever as opções, gostaria de proteger minha privacidade e receber proteção de dados e monitoramento do histórico. Essa pergunta usa uma confirmação, que é esse confirma shame, como um padrão obscuro para estimular os entrevistados a aceitar o programa. Ou seja, sua decisão de recusar o programa é enquadrada como não querer proteger seus dados. Então ele fala, olha, você tem outra opção. Mas quando você vai para outra opção, tá assim, você não quer proteger seus dados? Você tem certeza disso? Então, essa é a configuração do confirma shame. Agora, já na exposição do padrão agressivo, as primeiras telas foram idênticas às do padrões moderados, ou seja, tinham aceitar ou recomendado, outras opções, gostaria de ler mais. Só que aí a diferença começa no processo de aceitação ou negação do programa de proteção de crédito. Os participantes podem escolher o plano de proteção de dados e continuar, ou gostaria de ler mais informações. Eles foram forçados a permanecer na página por pelo menos 10 segundos antes de serem capazes de avançar, e a eles foi mostrado um temporizador de contagem regressiva durante esse período. Essa tela criou um roach motel significativo, que é a questão de difícil de sair. Ou seja, obstruiu a capacidade dos entrevistados de recusar o programa, tornando mais oneroso de recusar do que aceitar. Também brincam com as emoções dos entrevistados, usando linguagem vívida e assustadora no texto, por exemplo. Os participantes leem que o roubo de identidade pode danificar seu status de crédito e custar tempo e dinheiro para restaurar o seu bom nome. Outro tipo de padrões obscuros que eles utilizaram foi: se os entrevistados optassem por ler mais informações, em vez de aceitar o programa de cara,
A próxima tela tinha informações sobre o porquê o roubo de identidade importa, várias informações despejadas que não eram importantes. As opções do temporizador de contagem regressivas eram mesmos da tela anterior. Uma terceira tela de informação explicou como é comum o roubo de identidade, com as mesmas opções de contagem regressiva. Se os participantes suportarem as 3 telas de informação escolherem, eu gostaria de ler mais informações, eles foram direcionados para uma pergunta projetada para confundi-las, que é o Trick Question. Eles foram perguntados: se você recusar este serviço gratuito, nosso parceiro corporativo não será capaz de ajudá-lo a proteger seus dados. Você não receberá proteção contra roubo de identidade e você pode se tornar um dos milhões de americanos que foram vítimas de roubo de identidade no ano passado. Tem certeza que você quer recusar esse programa? E aí, aqui, a gente começa a ver como são utilizados esses padrões obscuros. E o pior é que isso está bem disseminado, muito disseminado nas regras do ciberespaço, nas empresas e tudo mais. E a grande questão aqui, que é a conclusão do estudo que eu quero trazer para vocês, é que assustadores são os resultados. O grupo sem exposição às dark patterns, 11,3%, aceitaram o programa. Então, sem nenhuma, só aceitar ou declinar, 11%. O moderada foi 25,8%. A gente já verifica aqui que já dobrou com a exposição moderada de dark patterns. E a agressiva foi 41,9%. Então, o objetivo do trabalho era verificar se esses padrões obscuros são eficientes. E o que a gente percebe é que eles são muito eficientes, não são pouco. Eles tiveram um aumento absurdo quando você é exposto. Então, por exemplo, sem exposição às dark patterns, 11,3%. Com exposição agressiva, 41,9%. Tem um aumento de 371%. É absurdo a forma como esses padrões obscuros, eles influenciam no nosso poder de escolha e acabam minando nossa autonomia, nossa autodeterminação informativa. E qual é a conclusão, então, do estudo? Que esses padrões obscuros são extremamente eficientes em fazer os usuários tomarem decisões que não gostariam. E algo muito preocupante também, os pesquisadores também verificaram que os mais afetados aos padrões obscuros foram os adultos com menos educação, revelando uma desigualdade social na produção de dados pessoais. Isso tem um outro artigo que eu falei aqui para vocês, que é o de Princeton, que os pesquisadores também têm essa conclusão de que a gente já começa a ver uma diferença social impactando na questão dos dados. E quais seriam possíveis soluções para a gente minimizar as nossas dificuldades no cyberespaço? Eu elenquei 2 que eu acho que são possíveis. Privacy by Design, que é um design dos sites que sejam mais acessíveis aos consumidores. Então, você faz design de sites que promovam a privacidade da pessoa. Faz com que seja fácil ela recusar ou aceitar. Isso está sendo amplamente discutido. Tem vários artigos sobre o tema. Recomendo quem tem interesse. E eu acredito que é uma solução possível. Agora, para que ela seja possível, o Estado deve impor. E a outra são as nudges no espaço digital. Elas podem ser impostas, através da Política Nacional das Relações de Consumo. E eu vejo uma possibilidade tremenda disso acontecer. Acho que deve ter políticas públicas voltadas nesse sentido. Mas as nudges, voltando à economia comportamental, elas são empurrões que o ajudam a tomar melhores decisões. E a gente percebe isso, por exemplo, quando você vai um grande exemplo que se utiliza nessa questão das nudges, que foi utilizado em políticas públicas, é na questão de previdência. Foi muito utilizado nos Estados Unidos. Antes as pessoas tinham que entrar no plano de previdência. Hoje elas já estão automaticamente dentro. É uma mudança sutil, seja de informação, algo que faça você tomar uma decisão melhor. Então, nesse caso da previdência, muitas pessoas não se inscreviam. Aí mudaram a lógica. Não, você já está inscrito. Se você quiser sair, você opta por sair.
Isso aumentou consideravelmente a questão da Previdência nos Estados Unidos, e é um programa que super deu certo, além como outros de saúde, etc. Então eu vejo como uma possível solução as nudges no espaço digital para dirimir, não para acabar com a vigilância, porque eu não acredito que isso vai ocorrer, mas eu acho que pode, né, diminuir essa intrusão que nós temos. E por fim, o que fazer para mitigar a vigilância? Eu trago para vocês esse plugin que você pode baixar, que é o Noise. Ele é de uma pesquisadora estadunidense, que já foi no Google, conhece do tema, e ela criou um aplicativo que basicamente, enquanto você está navegando sei lá, no Globo, esse aplicativo está navegando em outras 30 páginas diferentes, isso confunde as coletas de dados, e acaba que ele não sabe mais ou menos que você é. Então, por exemplo, ela já era casada e ela disse que ela viu que funcionava o aplicativo dela porque ela começou a receber várias coisas de casamento, sendo que ela já era casada, não tinha nada a ver, já tinha filha, etc. Ela falou, olha, isso aqui já mostra que eles não sabem mais quem eu sou através desse aplicativo que vai visitar diversos sites que não tem nada a ver uma coisa com a outra e acaba confundindo os algoritmos. Outra, exclui os cookies. Isso é muito fácil. No próprio navegador de vocês podem excluir, ou antivírus faz isso sozinho, é importante você fazer. Outro que é muito mais simples ainda, que é navegar em janela privada, que isso impede a coleta de dados, e também está no navegador, é só ir nos 3 pontinhos de configurações do navegador, que você tem, qualquer um tem, e instalar aplicativos de extensão. Tem um Ghostly, que ele basicamente é uma janela privada, e esse ADD Block, que é para impedir a questão das propagandas e etc. E queria agradecer a oportunidade de estar falando aqui com vocês, da disponibilidade de todos, e qualquer coisa, qualquer pergunta, qualquer dúvida, pode perguntar, mandar para o meu e-mail, vou ter grande satisfação em conversar com vocês sobre esses temas, é algo que eu gosto muito. E é isso, pessoal. Nosso mini curso foi esse. Eu agradeço pela atenção de todos. Espero que alguém tenha alguma pergunta, algum comentário. Mas se não, também tudo bem. E é isso. Boa tarde, Jorge. Queria te parabenizar pelo mini curso que eu estava ouvindo aqui, não estava conseguindo. Agora que eu consegui chegar em casa, mas estava pelo celular aqui ouvindo todo o mini curso e realmente tu trouxeste alguns artigos e algumas pesquisas bem interessantes. E eu queria fazer alguns comentários de coisas que, assim, por exemplo, tu falaste do Herbert Simon. Cara, eu já usei esse autor nas minhas turmas e eu não sabia todo assim, o currículo dele. Pra tu teres ideia, eu já tinha visto um artigo dele, eu já tinha ouvido falar e te confesso que o que aconteceu? Eu tinha passado para alguns alunos essa questão desse autor, mas não sabia da importância dele. Então, quando tu falaste assim, eu falei, poxa, olha aí que eu realmente esse autor já tinha colocado e que faz total sentido utilizar ele já nas pesquisas. Então, foi muito interessante a parte de economia que trouxeste até. Ih, caiu, acho. Tá. Agora foi. Tá variando. Mas eu falava que o Eric Simon trouxe essa questão assim interessante e também da economia comportamental, da questão de escolhas racionais que a gente trata tanto na questão de análise econômica do direito e tal. E realmente eu achei bem interessante essa parte do teu mini curso que trouxe essa parte. E assim, a questão dos cookies, quando tu falaste, é uma coisa assim que, por exemplo, eu que tenho mais conhecimento técnico, um pouco da minha formação em computação, geralmente onde é que eu tiro os cookies? Limpo os cookies quando tem algum problema no site que está travando, ou algum programa que está travando, mas nunca por questões de proteção realmente de dados. Então,
é bem interessante o questionamento que tu fizeste, por quê? Porque faz a gente refletir, poxa, será que a gente está realmente protegendo nossos dados? Será que a gente está fazendo a nossa parte também? Por quê? Porque os cookies, eles são importantes também para facilitar a nossa navegação. Sim. Muitas coisas que a gente precisa, muitas coisas que facilitam, então, para o usuário, ele facilita em certo ponto. O problema é a contrapartida, o ônus que vem junto com aquela utilização. Então, realmente, a gente fica numa situação que tu colocaste muito bem aí, de, olha, eu quero as facilidades, mas será que eu estou disposto a abrir mão, abrir mão por conta do ônus que a gente está tendo de utilização dos dados e tudo mais? Então, eu também fiquei pensativo quando tu falaste, isso me fez pensar bastante. Até porque eu já tive uma conversa com um aluno, e eu não sei se eu citei no minicurso, mas se não cito agora, que foi o que tu falaste que me fez pensar também. Eu já tive uma conversa com o aluno, olha, muitas vezes a gente está usando o WhatsApp, Instagram e tudo mais, e está compartilhando os dados. Aí ele falou, olha, mas é porque tu está usando de graça. Então, tu estás dando como se fosse em pagamento aqueles dados. Mas será que eu estou disposto a pagar a dar os meus dados como pagamento? Será que vale a pena essa troca? Será que não seria muito melhor pagar alguma anuidade, alguma coisa assim por essa troca dos dados? E, Thiago, nesse sentido, né, até na pesquisa que eu falei da Carnegie Mellon, que fala dessa questão, perguntaram isso. Eu esqueci de falar. Você aceitaria pagar $1 para ter a sua privacidade ou receber $1 para dar seus dados? Todo mundo, grande maioria, queria receber, não quero pagar. Tá entendendo? Então tem a racionalidade limitada aí também. É outro exemplo que eu esqueci de, mas tu me deixa. E tá nesse artigo que é muito bom, que tá no livro do Bruno Bionic, ele que trouxe. Ele que foi meu referencial aí para esse artigo. É sensacional, porque o que que acontece? Será que a gente não preferiria pagar uma anuidade, por exemplo, e não ter os nossos dados coletados, Eu não receber prefiro. essa enxurrada de propagandas e tudo mais? Porque, olha, talvez fosse uma facilidade muito maior a gente pagar um percentual para não ter, por exemplo, YouTube Premium. Só para citar um exemplo. Sim. Olha, muitas vezes muitas pessoas pagam para não ter que ter acesso àquelas propagandas ou para poder agilizar o vídeo, para ter uma questão de não ser importunado. Então, será que a gente não preferiria pagar? Não sei. Poderia ser até que no caso aí do exemplo que tu deste, a gente preferia receber para ter os dados coletados, mas isso aí seria uma escolha que a gente faria consciente, e não uma troca subentendida que ninguém quase sabe ou ninguém tem noção daquilo. Então, eu achei bem interessante isso, porque faz pensar realmente. Será que a gente será que a gente teria condições de ter essa responsabilidade de fazer esse tipo de escolhas? Ou será que a gente preferiria. Eu, por exemplo, preferiria muito mais ter esse tipo de escolhas do que dar os meus dados, ou do que fornecer os meus dados. Então, eu acho que essa sugestão que tu colocaste aí também, dos sites eles terem uma interface mais amigável, uma interface mais direcionada que a gente pudesse escolher, seria muito melhor, porque, por exemplo, vários sites já perguntaram, aceita os cookies? Tu tens que aceitar, porque senão aquilo não sai da frente para tu poder ver o site direito. Então Sim. tu és, vamos dizer assim, coagido a aceitar. É, Então, é uma eu coisa acho assim, muito interessante essa questão. é o consentimento viciado que a gente tem, né? Eu acho que esse negócio da privacy by design ele é uma solução bem interessante. Eu já li algumas coisas, não muitas, mas eu assim, tenho uma pequena fé nisso. E sobre o Herbert Simon, tem um documentário que ele acho que é a Era dos Dados, que ele vai falar de algoritmo. E eles falam da parte da inteligência artificial, porque eu não sabia disso também. Quando falaram Herbert Simon, eu falei, não é possível, será que é ele mesmo? Aí logo depois que eu li esse livro, tava lá, em que ele também foi percussor da inteligência artificial, etc. Eu falei, esse cara era um gênio, então. Não, eu já usei a referência do Herbert Simon em algum momento, só que eu desconhecia completamente. Na verdade, foi uma pesquisa no Google, que eu estava pesquisando princípio de eficiência na administração pública, e saiu um artigo dele, aí eu peguei e usei como referência, mas não tinha a mínima ideia que ele era um referencial muito bom. Mas, Ele é cara, Nobel, Nobel de Economia. Ele foi é Nobel de mesmo, Economia. cara.
Olha, eu vou até falar, porque eu até tava escrevendo em coautoria com uma aluna um artigo sobre isso, e eu até me questionei se era uma referência boa, mas agora com essa tua dica aí eu vou até retomar esse artigo para ver como é que fica. Mas realmente essa questão do design agora o único problema é as empresas estarem dispostas a colocar um site e perder todo esse campo fértil para a exploração dos dados. Então, eu me pergunto Só o se Estado. realmente. Só o Estado. É, Não tem como. A única forma é essa. Mas aí a gente sabe que o Estado está enfraquecido, né? Então a gente fica numa sinuca de bico. É complicado. assim, uma última reflexão que eu queria fazer contigo é que até eu não me lembro que matéria foi do doutorado que a gente estava falando, não se lembra se foi na do Denis ou se foi na teoria dos direitos humanos, foi uma das duas. É, que essa questão da proteção de dados talvez não seja possível a gente tentar fazer isso de forma isolada por cada país. Apesar da gente estar tendo, eu acho que a iniciativa do regulamento europeu ela é muito importante por ser um conjunto, mas eu acho que a gente ainda precisa de tipo como se fosse um tratado internacional para mexer com isso. Por quê? Porque aí você faz uma da comunidade mundial colocando regras por exemplo, de ética para a proteção de dados. Então aí talvez isso mexa com as empresas, porque, olha, você não está sendo ético, você está descumprindo, você está violando princípios da ética. Então, talvez isso ser taxado como alguma empresa, algum site, alguma plataforma que descumpre esses princípios éticos, talvez aí seja coativo, talvez vá coagir essas empresas a respeitar esses princípios e talvez daí. Porque eu não vejo um Estado, por exemplo, como o brasileiro, conseguindo passar um regulamento desse que vai impor de cima essa questão. Eu Eu também. duvido muito. Eu penso igual a ti. Eu penso igual a Até ti. por uma questão de dependência econômica e tudo mais. Sim. Eu penso igual a ti, Thiago. Também acho. Eu já tinha até falado disso. Falei, olha, tinha que ter uma união dos estados para bater de frente com o Facebook, etc, etc. Que eu acho que é a única forma hoje. É, eu concordo. Mas, Jorge, então, eram esses comentários. Não sei se mais alguém tem para fazer algum comentário, mas eu achei excelente o mini curso. Eu queria, na verdade, eu vou reassistir algumas partes, porque tem referências que eu achei muito interessantes, principalmente das pesquisas. E eu estava resolvendo mais outras coisas aqui do trabalho, ouvido junto, mas consegui pegar muita coisa e vi muitas pesquisas interessantes. Então, eu tenho que te parabenizar pelo conteúdo e pela qualidade que tu trouxeste dessas pesquisas, desses artigos, que realmente são muito interessantes. Então, meu amigo, parabéns por todo o trabalho de pesquisa que tu fizeste, que foi bem árduo aí, pelo que eu percebi. Então, É essa tem que te verdade, sabe o que eu parabenizar. fiz? Eu me aproveitei das pesquisas dos artigos do mestrado. Então, na verdade, eu escrevi sobre esses assuntos. Aí eu pesquei para cá, entendeu? Foi isso que eu fiz. Mas, muito obrigado, amigo, de verdade. Beleza, parabéns. Então, da minha parte, eu só tenho que te parabenizar, meu amigo. E aí, acho que, não sei se os outros participantes têm alguma questão ainda para levantar. Fica aí a instigação aí para os outros. Ah, obrigado, Luísa. Acho que a gente pode encerrar, então, né? Comemorar esse final de semana. Queria Pois é, agradecer aí pelo espaço e pela atenção de todos. beleza, meu amigo. Então, um abraço. Valeu. Tchau, tchau, gente. Abração.